Se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, na fronte de cada homem. Tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis. Essa é uma frase de Winston Churchill sobre os seguros. E na entrevista de hoje nós vamos tirar as principais dúvidas sobre essa modalidade, desmistificar diversos conceitos e falar aí das características e dessa alternativa que pode representar uma tranquilidade para o resto da sua vida e também para os seus entes mais queridos depois dela. Confere aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra e vamos juntos hoje aqui para mais uma entrevista. E hoje a gente vai conversar sobre um tema aí que não é tão abordado quanto deveria ser, mas que é muito importante, né? Que são os seguros, principalmente os seguros de vida, o planejamento sucessório. A gente vai descobrir mais aí sobre essa modalidade, inclusive se ela pode servir ou não como investimentos, como proteção de patrimônio. A gente vai entender isso tudo logo, logo. Para isso, eu recebo hoje aqui o Alessandro Nunes, responsável técnico da WN Corretora, especialista em seguro de pessoas e é um franqueado Life Planner da Prudential Brasil. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença aí, Alessandro. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade. E que bom que mais pessoas estão se interessando para entender um pouco mais a respeito de seguro de vida e de seguro vitalício e como que ele pode ajudar, de fato, a vida das pessoas. Isso aí. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu gosto sempre de começar com uma pergunta explosiva, uma pergunta polêmica, para já colocar fogo no papo. Mas hoje, como é um tema que o pessoal aí geralmente tem muitas dúvidas e vai encarar aí mais como um aulão, eu queria que a gente fizesse primeiro uma pequena introdução, depois a gente vai passando passo a passo. Então, quais são as principais características assim do seguro, dessa modalidade, quais delas passam despercebidas, quando a gente fala principalmente aí também de seguro de vida? Tá ótimo, então. Gabriel, boa parte do nosso trabalho como consultor é fazer a seguinte pergunta para o cliente. Eu pergunto para ele, cara, qual é o teu conceito hoje sobre seguro de vida? O que tu pensa que é seguro de vida? Tu não vai me responder porque a tua formação e a tua área de interesse já te colocou por dentro de outros aspectos do seguro. Mas, normalmente, as pessoas respondem que o seguro de vida é um seguro desenhado, feito para quem fica, feito para quando se perde alguém receber um determinado valor, né? Então, eu pergunto na sequência, quem é que se beneficia mais do seguro de vida? E as pessoas, em geral, respondem que é o beneficiário, que é o que fica. E eu acho que, ainda tentando no tema do explosivo, né? Quando a gente se dá conta, quando cai a ficha de que o maior beneficiado com o seguro de vida é o próprio segurado, é quem faz o seguro, opa, aí ele começa a dar mais atenção para o tema. Porque ninguém, como é um tema financeiro e ninguém gosta de colocar dinheiro fora, eles então se interessam. Tá, mas então se eu sou o maior beneficiado, como é que eu ganho com isso? Beleza. Quem está nos acompanhando aqui, lembro sempre, se não é inscrito ainda, que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, segue lá no Instagram e no Twitter, os links eu vou deixar aqui na descrição. E aí, quando a gente fala assim de seguro de vida, também vem em mente a previdência privada. Quais são as diferenças básicas aí entre o seguro de vida e uma previdência privada? Eu acho uma excelente questão para se abordar e existem diferenças muito marcantes, principalmente dentro do arcabouço jurídico que organiza essas duas instituições financeiras, tanto a Previdência quanto o seguro. As duas são muito úteis, mas são absolutamente diferentes. Na Previdência privada, né, estamos sempre falando de Previdência privada, não vamos confundir isso com Previdência pública, senão a gente entra para uma outra alçada. Mas na Previdência privada, o que ela é? Ela, na verdade, é um fundo de investimentos com características previdenciárias. Ou seja, eu divido ela em duas grandes áreas, PGBL e VGBL, onde o PGBL permite que até 12% da minha renda
aportada em previdência eu desconte do imposto de renda e vá tributar esse imposto de renda acumulado quando for resgatar o plano, e o VGBL, que tem um formato mais parecido com seguro, onde dentro do fundo eu formo um valor e serei tributado apenas sobre o lucro desta operação no final de 10, 15, 20 anos, no tempo que for previdência. Isto tudo é previdência. O que esse PGBL e VGBL tem de características comuns? É que se eu coloco R$1.000 numa previdência privada hoje, ao final de um mês eu tenho R$1.000 e a correção. Se eu coloco R$1.000 por mês, ao final de um ano eu tenho R$12.000 e a correção. Seja ela positiva ou negativa, mas eu tenho, e as pessoas precisam... Então, eu vejo muita confusão com isso, Gabriel. As pessoas acreditam que existe algum benefício a mais dentro da Previdência. Previdência nada mais é do que o próprio dinheiro do previdenciário ou do segurado, se a gente for chamar assim, corrigido por um fundo de investimento, descontados taxa de administração, taxa de performance e taxas de resgates quando houver. Então, é o meu dinheiro administrado por um terceiro, formando uma reserva para eu usar quando eu quiser me tornar beneficiário dessa previdência. Assim é a previdência, em poucas palavras. Como é que é seguro de vida? Seguro de vida. Eu faço uma análise de risco, eu sou capaz de ter a contratação de um seguro de vida e pago os mesmos R$1.000 por mês no meu seguro de vida. O que eu tenho? Bom, eu tenho os meus R$1.000 e mais uma proteção de 100, 200, 300 mil reais de cobertura. O que é esta cobertura? É quanto eu arbitro que eu terei disponível caso me aconteça alguma coisa, uma invalidez, morte, doenças graves, uma série de outras coisas. Onde é que existe o ponto de... Até aqui, pontos pacíficos, né? Previdência é uma coisa, seguro outra completamente diferente. Onde é que existem os pontos onde elas se encontram? Os pontos que elas se encontram estão relacionados ao seguro de vida individual, vitalício ou resgatável. Porque as características que esse produto tem é de que esses R$1.000 que eu coloco lá e que me dão uma cobertura imediata de R$250 mil, ao longo de um período se acumulam e eu posso resgatar se eu quiser encerrar o seguro. Para te dar um exemplo bem simples, eu pago durante 10 anos esses R$1.000, final de 10 anos eu paguei correções, fora de correções, né? Taxa zero, paguei R$120 mil e eu vou poder resgatar esses R$120 mil devidamente corrigidos. Isso varia de pessoa para pessoa, varia de homens para mulheres, varia de idade para idade, de condição de saúde, de história familiar, tem uma série de questões que estão envolvidas aí. Mas a regra é essa. Depois que eu cumpro o meu período de pagamento, se eu quiser resgatar, eu resgato. E, às vezes, há confusão com Previdência. Então, não é Previdência, não está dentro do arcabouço jurídico da Previdência e entrega um seguro o tempo todo, até que eu resolva resgatar. A Previdência é um seguro que se forma. Eu formo um montante e posso usufruir dele. O seguro é seguro desde já e forma uma reserva ao longo prazo, caso eu queira encerrar o seguro. Legal. Antes da gente retomar as questões técnicas aí também do seguro, na tua apresentação ali eu destaquei ali que você é um life planner. Eu queria que tu explicasse um pouco mais dessa profissão, né, o que faz um profissional dessa categoria. Mas que coisa boa. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Nós, Life Planners, nós somos franqueados da Prudential do Brasil. Esse termo, Life Planner, é um termo registrado pela companhia. A Prudential, no Brasil, é uma subsidiária da Prudential Financial dos Estados Unidos, uma empresa que tem mais de 150 anos de história e que aqui no Brasil está há mais de 20 anos levando a cultura do seguro para dentro das famílias e das empresas. O que faz um Life Planner e que momento de mercado é esse que nós fazemos o nosso trabalho? O que nós fizemos exatamente é poder influenciar pessoas para que elas façam uma análise da sua vida financeira
e respondam para si mesmo a seguinte pergunta: se acontecesse alguma coisa agora que te impedisse de trabalhar, por quanto tempo você teria renda suficiente para manter o seu padrão de vida? Então, Gabriel, o que acontece? Quando eu faço essa pergunta para uma pessoa no meio do dia a dia dela, ele me diz assim: eu nunca parei para pensar. Bate o pavor. Bate o pavor. Ele diz: tá, mas o que tu está me perguntando exatamente? Eu digo: olha, eu estou perguntando delicadamente, se acontecesse o pior, por quanto tempo tu teria padrão de vida para manter com os recursos que tu já tens. E às vezes a pessoa me diz: não, Alessandro, eu tenho muitos recursos, eu tenho 2, 3, 5, 10 milhões guardados. Eu digo: ótimo. E de quem é esse dinheiro? E a pessoa me responde: é meu. Eu, pois é. E tu prefere gastar o teu dinheiro, caso aconteça alguma coisa, ou gastar o dinheiro da seguradora? É essa a escolha que as pessoas fazem. Então, se eu prefiro gastar o dinheiro da seguradora, eu contrato seguro para o meu carro, eu contrato seguro para a minha casa. E por que eu não contrato seguro para quem gerou a compra dessa casa, para quem gerou a compra desse carro? Gabriel, a gente tem muito... Por favor, me interrompa se eu estiver falando demais, Não, viu? fica Mas à como é um vontade, tema fica à que eu gosto vontade. muito... Que idade tu está, Gabriel? Conta para os teus espectadores aí, Vou conta para mim revelar, também. vou a 35 agora já. 35, que maravilha, que idade maravilhosa, é que a gente está pleno de capacidade produtiva, está pleno de saúde, está maduro de conhecimento, né? Eu estou vendo pela tua biblioteca aí que tu é uma pessoa dedicada na tua profissão. Gabriel, tu vais gerar muita renda ao longo da tua vida. Tu vais ter à disposição muito ouro, né? Dinheiro mesmo é ouro, o resto é tudo crédito, né? É o que está se dizendo. O que a gente precisa se dar conta é que nós somos uma galinha dos ovos de ouro. E ao longo do período, nós fomos ensinados a fazer seguro para cada ovo de ouro que a gente põe. Comprei um bom carro, não saio da concessionária sem seguro. Comprei uma boa casa, vamos fazer o seguro contra incêndio. Tive mais filhos, sabe? Tive todo o meu patrimônio, eu estou segurando, mas eu não estou segurando aquela pessoa que é responsável por gerar todo esse patrimônio e que é capaz de colocar muitos ovos de ouro ainda. Se eu não faço o seguro da galinha, que sou eu, né? Só brincadeiras à parte, a galinha sou eu. Eu preciso proteger primeiro a galinha. Sem E galinha, sem ovo. depois... porque se vier uma raposa e comer a minha galinha, acabaram-se os ovos. Para a gente deixar isso bem didático, se me roubam o carro e eu não tenho seguro do carro, será que eu tenho tempo e idade suficiente para trabalhar e comprar outro carro? Provavelmente sim. Agora, se eu perco a capacidade de trabalho completa, se eu, por um acidente, por uma doença, por um AVC, por Alzheimer, por câncer, eu não posso mais trabalhar. De que me adianta o carro estacionado na garagem? No máximo, eu vou vender ele para custear meu tratamento e vai ser uma vida mais difícil. Então, para responder diretamente a tua pergunta, o papel do Life Planner é identificar nas famílias e nas empresas as verdadeiras respostas para que a gente saiba quem é a galinha dos ovos de ouro daquela família ou daquela empresa e que a gente possa realmente fazer um seguro para esta pessoa capaz de colocar ovos de ouro ao longo da sua vida. Então, é esse trabalho que a gente faz. O resto, a venda do seguro, o acompanhamento das apólices e tudo mais, é tudo consequência. O trabalho do Life Planner é um trabalho de despertar dessas necessidades que as pessoas já têm, né? A gente não impõe essa necessidade, ela já está lá. A gente só põe um pouco de luz sobre ela e deixa o cliente tomar a decisão do que ele quer fazer agora que ele já sabe a informação. Legal. Tu falou sobre os aportes ali, né? Sobre o pagamento que a pessoa vai colocar ali periodicamente. Como é que são feitos esses aportes? Assim, existe a possibilidade de fazer um aporte integral? Isso é pago por um tempo limitado, ou até uma idade? Ou o cara fica pagando aquilo de forma vitalícia? Quais são as alternativas? Pô, Gabriel, essa é uma questão que a gente evoluiu muito. Muito embora seja novidade para muitas pessoas, o seguro de vida é uma das ferramentas financeiras mais tradicionais e mais consolidadas
em culturas econômicas mais desenvolvidas, como Japão, Estados Unidos e a própria Europa. A flexibilidade que há na movimentação financeira, nos aportes, no valor que se paga para a seguradora, ela é enorme. Hoje eu posso fazer um seguro com um pagamento único, é uma compra única de seguro, eu pago uma única vez, e posso resgatar esse pagamento que eu fiz logo ali na frente, inclusive com vantagens financeiras do aporte. Um exemplo sem compromisso de número. Eu aporto 50 mil e tenho quitado para mim um seguro de 300 mil. Que compra inteligente é essa, né? Eu aportei 50 mil para a seguradora imediatamente me deve 300 mil caso eu venha faltar, ela deve isso para minha família, certo? Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5 anos, a minha vida mudou de alguma forma, eu preciso desse dinheiro. Eu vou lá e vou sacar mais, provavelmente mais, do que o que eu aportei. Então, é uma compra inteligentíssima de seguro, porque é por estar alocado o recurso dentro da seguradora que a gente tem a capa de proteção do seguro. Mas eu posso pagar esse seguro em 5 anos, eu posso pagar em 10 anos, eu posso pagar em 20, eu posso pagar em 30 anos, de acordo com a minha capacidade financeira e com o meu planejamento e fluxo de renda. Eu tenho alguns segurados que são jogadores de futebol. Não me sinto encorajado de fazer com que eles paguem um seguro durante 30 anos. São poucas carreiras de futebol que vão durar 30 anos, né? Talvez 20, talvez 10, talvez 5. Mas o quanto antes ele encerrar aquele compromisso financeiro, melhor e mais saudável vai ser a formação de reserva dele e o seguro vitalício que ele vai ter. O segundo ponto, eu acho que a gente precisa saber que isso é uma compra. Não é uma dívida, mas é uma compra. Olha que interessante. Não é uma dívida, eu não sou obrigado a pagar o meu seguro até o final, não há nenhuma restrição de crédito caso eu não possa, ou não pague, ou não queira pagar o meu seguro ali para frente. Há uma flexibilidade, inclusive, da gente poder reduzir o valor de pagamento ao longo dos anos, porque o brasileiro, principalmente, tem uma dificuldade em assumir compromissos financeiros mais longos, né, Gabriel? Se eu digo para ti, vamos fazer o seguro pagar nos próximos 10 anos, tu vai dizer, mas 10 anos demora muito para passar. Eu que já estou na ponta dos 47 anos, sei que não demora, viu? Eu vou te avisar que não demora tanto assim, é rápido. Mas as pessoas têm esse receio, né? Então, há uma flexibilidade do período de pagamento, é uma compra e não é uma dívida. Isso são informações que as pessoas, de posse delas, podem tomar a decisão melhor de quando e quanto fazer de seguro. Porque eu tenho essas flexibilidades também no seguro de vida, que o seguro de automóveis e de imóveis não me dá, né? Tem seguro do carro, Gabriel? Tem. O seguro do carro te paga a FIP. Né? Tu não tem arbítrio sobre a FIP, né? A FIP é a média, mas no seguro de vida, não. Seguro de vida eu determino, eu quero fazer uma apólice de 200 mil, eu quero fazer uma apólice de 1 milhão, eu quero fazer uma apólice de 10 milhões. E agora, se tu me permite um pouco de propaganda, a gente pode fazer seguros de até 100 milhões de reais por CPF, numa apólice individual. Olha que poder financeiro é esse, né? Que lastro financeiro é esse em que a SUSEP nos autoriza a fazer seguros dessa monta, né? A outra questão é assim, por que alguém faria um seguro de 100 milhões? Por que alguém, né, em sã consciência, diz, se eu morrer, eu quero que a minha família receba 100 milhões de reais nesse dia? Quem faz um seguro desse? E por que faz um seguro desse? Bom, faz um seguro desse, em primeiro lugar, a pessoa que se dá conta de que, ao morrer, entrega junto com o seu patrimônio uma dívida assumida no momento da compra do patrimônio. Se eu tenho um patrimônio de 500 milhões de reais, se eu tenho um patrimônio muito grande, ou mesmo se eu tenho patrimônio a partir de 1 milhão, eu vou tributar
este patrimônio no momento da minha morte. E não é eu que vou tributar, são os meus herdeiros. Aí, se tu me permite, eu dou um exemplo muito simples, que é alguém que tem 3 imóveis, 3 apartamentos, ele tem 3 apartamentos em Porto Alegre. Tu estás em Porto Alegre, Gabriel? Não. Sim, Porto Alegre. Porto Alegre. É bom que a gente fala do mercado imobiliário daqui e a gente sabe mais ou menos o valor. Tá? Então, eu trabalhei durante a minha vida, eu tenho 3 filhos jovens, 16, 20, 23, todos estudando, e eu tenho 3 apartamentos, cada um de 1 milhão, eu vivo com a minha aposentadoria e os aluguéis dos 3 apartamentos. É uma história comum? É uma história razoável, né? Ok, comprei 3 apartamentos ao longo da vida, tenho 3. Só que eu fiz a sacanagem de morrer. De uma hora para outra, eu saí para comprar pão e leite e não voltei. Eu morri. O que os meus filhos herdam? Os meus apartamentos. É só o que eu tenho. Só que cada apartamento vale 1 milhão. E para que eles sejam donos desse apartamento depois da minha morte, eles precisam, cada um no seu quinhão, pagar ITCMD, imposto de 6% sobre este 1 milhão. E como cada apartamento vale 1 milhão, a soma dos dois dá 3, eles são obrigados, por lei, a contratarem um advogado, que cobrará 15% do valor total. Então, cada um vai ter que pagar 150 mil para esse advogado e terá que pagar mais 60 mil reais de imposto de transmissão, para não falar em registro, outros papéis, cartório, nada. Estamos falando só do grosso. Agora eu pergunto, será que um desses meus 3 filhos, de 16, 20 e 24 anos, tem 200 mil reais em dinheiro para pagar e se tornar dono daquele apartamento que era meu? Não. Provavelmente não. E aí, eles somam as despesas dos 3 e descobrem que eles têm que pagar, então, 600 mil reais de despesa. Como eles só têm os 3 apartamentos, Gabriel, o que eles vão fazer, provavelmente? Vender um apartamento. Pagar, então, uma imobiliária, pagar lá o percentual para essa venda, esperar essa venda acontecer, e até lá os bens estão bloqueados, o que tinha de dinheiro na minha conta corrente, que agora eu morri, né? Morri quando fui comprar pão, ficou bloqueado, está tudo bloqueado até que esse inventário se resolva, e eles passarão o Natal brigados, porque eles não decidiram qual apartamento eles vão vender. Algum deu a ideia de vender todos, e eu ficaria muito triste. Como é que se resolve esse impasse que é comum nas famílias? Eu resolvo esse impasse assim, ó. Eu resolvo esse impasse fazendo um seguro de vida de 600 mil reais para este camarada que é dono dos apartamentos. E deixando 200 mil reais para cada filho na sua falta. E quando eu sair para comprar pão e leite e não voltar, 5 dias depois, esses filhos recebem 200 mil reais cada um para que passem o Natal juntos e paguem todas as despesas e sejam donos dos apartamentos e façam o que bem entender com eles, vendam, aluguem, morem, mas serão donos. Quando falta um pouquinho de liquidez, o Estado se apropria de tudo que é da gente. Experimenta não pagar o IPVA do teu carro e ser parado numa batida. Por conta de 2 mil reais, eles pegam o teu carro que vale 100. No seguro, no inventário é a mesma coisa. Por conta de 6% do valor do patrimônio, o patrimônio inteiro fica bloqueado. É para esse tipo de conduta da nossa tributação que a gente, e agora eu vou ser muito, muito direto, assim, urge que as pessoas conheçam e façam o seguro de vida e se deem conta de como ele é barato e como ele resolve grandes problemas para famílias e para empresas. Falou ali que saiu na rua e morreu, daí não sei se foi um ônibus que passou, se foi um infarto, tem muitas características ali, né? Podem ser por diversos motivos ali a morte. Isso vai impactar também nos aportes, no seguro, tem o perfil do segurado, né? Isso vai ser analisado ali, isso lá na frente, a idade, o histórico médico, como é que funciona essa questão?
Gabriel, a análise de cada segurado ela é única e muitos fatores influenciam. Só que ela tem uma vantagem que é extraordinária. Como o seguro de vida é um patrimônio, para que eu tenha acesso a esse patrimônio, eu preciso passar por uma análise de risco. Então, as seguradoras, com os seus critérios, de acordo com idade, histórico familiar e tudo mais, oferecem ou ainda proporcionam ao segurado que, antes da contratação, ele faça um check-up por conta da seguradora. E esse check-up inclui entrevista médica, exame de sangue, exame de urina, eletrocardiograma, inclui uma série de exames feitos por conta da companhia. Para quê? Para que esse cara, quando ele sair para comprar pão e leite e morrer, não importa do que ele morreu. Ah, mas ele já tinha uma doença, ele vinha tratando o coração, ele estava com a pressão alta, ele tinha insuficiência renal, ele tinha diabetes, ele tinha um monte de coisa. Para a seguradora não importa mais, porque ela fez a análise de saúde dele antes e congelou a saúde dele naquele momento e disse, bom, a partir de agora o senhor está segurado. A partir de agora, Gabriel, tu está segurado. Tu podes fazer a arte que tu quiser. Tu pode saltar de bungee jump, paraquedas, asa delta. Só não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, por favor. Mas tu está segurado em qualquer uma dessas situações, porque a análise de saúde foi feita antes. Por isso se torna patrimônio. Porque eu sei que o seguro será pago. E eu não sei quando. Eu só não sei quando, mas eu sei que um dia ele será pago. Então, ele é uma compra de patrimônio bem desenhada dessa forma. A gente sempre tem o instinto de ligar, né, o seguro de vida com a morte, mas ele também cobre outras questões, né, doenças, internações. Como é que funciona isso? Todo seguro de vida que eu fizer vai cobrir as 3 questões ou isso vai ser acordado lá no início? Como é que funciona isso? Quais as modalidades? Bom, como eu disse, o mercado é muito evoluído nesse sentido. Hoje é possível que se contrate seguros muito abrangentes no aspecto da sobrevivência, né, ou no aspecto das questões envolvidas com a vida. Mas a gente sempre faz a conta de qual é o tamanho do prejuízo. Porque a essência do seguro é que ele cubra uma perda financeira. Se eu infartar e não puder mais trabalhar, ou não puder trabalhar por um período, ou por uma doença grave, ou se eu tiver uma hospitalização longa, eu provavelmente terei perdas financeiras relevantes. Se eu pensar em qualquer pessoa, aí a gente entra para questões de pessoas públicas, não é? Se a gente pensar no caso do Schumacher, o Schumacher não perdeu a vida, ele perdeu a sua capacidade funcional, certo? Mas ele também perdeu junto todos os contratos. Ele perdeu junto todos os patrocinadores e ele deixou de correr e ganhar alguns milhões de reais. Então, o prejuízo é enorme, é uma questão financeira enorme. Trazendo isso para a nossa realidade, se acontece conosco um AVC e eu não posso mais dirigir, apenas não posso mais dirigir, eu estou vivo, eu quero manter meu padrão de vida, eu vou continuar gostando de bons vinhos, de bons cafés, né? Eu vou querer ainda ser responsável pela minha família, mas eu não posso mais dirigir. Apenas isso que o AVC me tirou. Eu preciso saber que eu terei uma perda financeira e o seguro pode restituir isso. Então, para responder direto a tua pergunta, há cobertura para mais de 25 doenças graves. Veja, e é pelo diagnóstico da doença, não é aquela coisa antiga do seguro que era liberado quando havia uma doença terminal, lembra disso? Não sei se isso se falou, mas não era uma doença terminal, é para um diagnóstico, no momento do diagnóstico de câncer, AVC, infarto, insuficiência renal, cirurgia cardíaca, eu tenho um respaldo financeiro, eu tenho um aporte financeiro vindo da seguradora em termos de garantia. Há também seguros para hospitalização e seguros... E aí a gente entra numa outra questão que é o seguinte, aí existe também a formação de reserva, e eu costumo dizer o seguinte, ó, a formação de reserva no longo prazo, ela serve para tudo, porque o dinheiro é teu, né?
Mas sim, dentro do seguro, cobrimos hospitalização, diagnóstico de doenças graves, invalidez parcial. Era isso que eu queria dizer. E nada disso o camarada morreu. Eu costumo dizer que de 12 coberturas relacionadas, apenas uma é morte, e aí tem mais 25 de doenças graves e mais as hospitalizações. Falou no início lá sobre o seguro vitalício, né? O que é o seguro vitalício? O camarada ele recebe uma espécie de pensão para sempre, ao invés de uma bolada só, é isso aí? Muito boa pergunta. Seguro vitalício é um seguro individual que eu pago por um período determinado e estou segurado vitaliciamente. Nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos viver para sempre. Embora já estive frente a segurados que me olharam nos olhos, frente a candidatos a segurados que me olharam nos olhos e disseram assim: Alessandro, eu definitivamente não preciso de seguro porque eu não vou morrer. E eu disse, então me dá um abraço, né? E me conta do que o senhor se alimenta, porque eu quero comer disso aí que o senhor está comendo também, pelo menos para entrar nesse barato. Mas quando a gente sabe que um dia a gente não vai mais estar na Terra e que eu paguei por uma coisa, por um produto, por um ativo financeiro que é perene, que vai me acompanhar até que eu venha a faltar. E mais, que esse produto será corrigido por inflação acumulada de todos os anos, durante todo o período, aí eu entro num outro espectro do seguro. Gabriel, imagina que tu tem... Eu preciso te perguntar isso, né? Só para a gente... Tu tens filhos, Gabriel? Casado? Tem filho ou não? Tem uma filha de 9 anos. Mas olha aí que maravilha. Olha que perfil para fazer um seguro aí. Imagina Alessandro que tu está me entrevistando hoje aqui, está revelando vários detalhes aqui que a gente chegou até hoje aqui sem o pessoal saber. Quando terminar a para por aí, eu vou ligar para pro por Gabriel, aí. Gabriel, pode fazer o seguro que tu está precisando. Como é o nome da filha? Laura. Laura, que maravilha. A Laura. Eu tenho uma afilhada que é a Laura também. Então imagina que tu conversa com a esposa e diz assim, vamos comprar um apartamento para a Laura. Mas vamos comprar um apartamento para ela, e normalmente as pessoas já querem colocar no nome da criança. Não façam isso. Pode deixar no seu nome, mas compra para ela. O que é o comprar um apartamento para a Laura? Significa que tu vais viver toda a tua vida sem vender esse apartamento. Tu só comprou. Certo? Seria razoável que tu resolvesse conversar com a esposa e dizer assim, vamos alugar um apartamento para a Laura? Não, como assim alugar um apartamento para a Laura? Vamos alugar, para quando ela ficar grande, já mora lá no apartamento alugado. Mas não faz sentido. Por que eu vou alugar agora um apartamento para a Laura se ela vai usar lá nos 18, nos 20, nos 25 anos dela? Não faz sentido nenhum. O seguro é a mesma coisa. Por que eu vou alugar um seguro daqueles que eu pago bem barato lá no banco, todos os meses eu pago o seguro, e eu só tenho seguro enquanto eu estiver pagando, porque esse é um seguro brasileiro, esse é um seguro nacional, esse é um seguro de banco mais comum de se fazer, enquanto que eu posso comprar um seguro que eu pago durante um período e que ele é meu para sempre, vitaliciamente. O que é o vitaliciamente? Enquanto tu estiver aqui, tu vais dar o respaldo que a Laura precisa. No momento da tua falta, a seguradora vai entregar para a Laura um cheque do tamanho do seguro que tu contratou e vai dizer para ela, olha, o papai foi morar no céu, mas a tua escola, a tua faculdade, o teu apartamento, o que tu quiser, está garantido através desse cheque. Bom, essa conta financeira é absurdamente vantajosa para o seguro, porque a gente consegue fazer isso pagando 300, 400, 500, R$1.000 por mês num seguro, e eu não conseguiria comprar um apartamento pagando esse valor tão baixo, o valor de capital segurado. A diferença é que eu não vou entregar um apartamento para a Laura, eu vou entregar dinheiro líquido, livre de inventário, livre de impostos e tudo mais, para que se tomem as providências necessárias. Se é uma morte precoce, eu vou deixar isso eu vou deixar esse beneficiário como a mãe, alguém que vai ser responsável pela educação dessa criança. Se é uma morte lá no fim da vida mesmo, né? Lá adiante, eu vou deixar um patrimônio para que
a minha sucessão seja uma sucessão mais tranquila. E o pessoal que acompanha o canal aqui também gosta bastante de investimentos. Aí eu queria saber de ti, assim, se a gente consegue encaixar ainda o seguro nessa modalidade de investimentos. Ele pode ser uma forma, pode ser considerado como uma forma de investimentos ali na pizza da minha carteira ali, ou são bichos diferentes? Tá, legal. São bichos diferentes e dá para ser encaixado. Sabe que Life Planner tem muito a necessidade de falar com papel e caneta na mão, né? Aqui eu não tenho para compartilhar a tela contigo, mas eu vou tentar resumir da seguinte forma. Tu tens a tua pizza de investimentos e ela é uma pizza que, no final das contas, é redonda, né? Independente dos percentuais que tu usa, mais conservadores e menos, ela é uma pizza redonda. No momento que a gente chama a atenção para saber que quem faz o recheio dessa pizza é o segurado, ele entende que precisa de um seguro. Se ele precisa de um seguro, de que tamanho é esse seguro? Ele precisa ser um seguro que englobe a sua capacidade de geração de renda que vai ser interrompida e que englobe a sua carteira de investimentos. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu acredito que talvez, pela maturidade do mercado que nós temos no Brasil, muitos dos teus seguidores e muitas das pessoas que acompanham o teu canal, elas investem em renda variável. Não investem? Então, tu imagina que alguém estava lá com a sua carteira, 300 mil reais, 400 mil reais, 600 mil reais, foi comprar o seu pão e morreu. O que acontece com a carteira de renda variável dele quando ele morre? Ela fica posicionada onde estiver. Se ele lançou opções, se ele, por exemplo, vendeu opções, elas vão ser exercidas. Se ele está posicionado num papel que ele vê que não, se ele estava comprado em TAM um pouco antes da pandemia, ou morreu no Covid, ele está comprado em TAM até hoje. Porque isso só vai se resolver depois do inventário. E aí eu digo mais, faça o inventário. Eu entrego para essa esposa, eu entrego para esse marido, eu entrego para esse filho essa carteira. Será que ele sabe o que fazer? Então, onde é que se encaixa o seguro? O seguro não se encaixa como sendo um dos investimentos. O seguro se encaixa sendo a proteção de todos. Porque ele vai chegar e vai dizer o seguinte, o camarada morreu, tinha 600 mil, então está aqui, ó, a seguradora vem e entrega 600 mil. Está aqui 600 mil. Faça o que quiser. Ah, mas existe uma carteira de 600 mil lá que eu não tenho acesso. Use os 600 mil do seguro para fazer hedge. Olha que interessante. Eu posso posicionar um hedge paralelo, né? Eu sei qual é a carteira que ele tem. Eu só não posso vender e comprar porque o inventário não aconteceu. Mas eu posso me posicionar na ponta contrária e travar qualquer queda de investimentos que ele tenha. Olha como o seguro pode levar conforto e inteligência financeira para quem sabe utilizar. Então, dentro dessa proteção, eu englobo os investimentos que ele já tem e eu vejo ao longo do período, se a gente for usar uma estratégia conhecida e conservadora, né, que é a estratégia do percentual sobre os 100 anos, não é? Quanto do meu posicionamento está em renda variável? Se tu tens 34, né, provavelmente tu tem até 60% da tua renda pode ser aportada em renda variável, sem problema nenhum. Só que o tempo vai passando e isso vai mudando. Se a gente entender o seguro na parte aquela que eu posso resgatar, e aí eu pago o meu seguro, passa 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, o meu seguro ele se integra aos meus investimentos. E ele fica disponível para resgate como uma excelente renda que corrige um percentual fixo mais a inflação. E aí, quando a Laura estiver lá com os seus 39, bem resolvida, tudo certo, o Gabriel vai pegar e vai dizer, pô, que bacana, eu tenho esse seguro aqui da Prudential, eu paguei ele, eu terminei de pagar ele lá atrás, no ano 2032, que já faz tempo, e agora eu posso resgatar ele junto
com os meus investimentos de renda fixa. Então, é conforto e sofisticação que o seguro leva para dentro da carteira. Protege ela sem competir com ela. Eu não preciso tirar de um investimento que eu já tenho para colocar no seguro. Não. Eu incluo, todos eles estão redeados no seu principal, que é o investidor. Né? Estão redeados no investidor. Não sei se posso falar assim, mas eu acho que esse é um termo que quem é do mercado vai saber o que eu estou dizendo. Sim, o hedge e proteção, né? Isso. Muito bom. A gente saindo um pouco da pessoa física, assim, existe também uma forma de utilizar o seguro no planejamento da empresa, né? No planejamento estratégico das empresas. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso, que eu achei bem interessante também. Ah, mas que ótimo. Então, veja o seguinte. Olha que ponto bom de maturidade que chega uma empresa que é capaz de dizer, bom, eu tenho lá uma empresa com 3 sócios. Um cuida do administrativo, um cuida do financeiro, um cuida do comercial. Isso é muito comum. Olha que maturidade chega essa empresa para olhar para si mesmo e identificar aquelas 3 pessoas como fundamentais para o negócio, como pessoas-chave dentro daquela operação. Se eu tirar um de cena, eu comprometo toda a arquitetura da empresa. Se eu tirar o financeiro de cena, os outros 2 não sabem nem as senhas dos bancos onde tem conta, eles não sabem como é que gera boleto, eles não sabem qual é o imposto que tem que pagar, dá aquela ruptura de uma sinergia que estava acontecendo e que para de acontecer quando uma das peças da engrenagem falta, ou adoece, ou hospitaliza, ou fica incomunicável de qualquer forma. Bom, então como é que entra a inteligência do seguro, a inteligência financeira do seguro para recompor isto? Nós organizamos, por exemplo, uma empresa que vale lá os seus 3 milhões de reais. Nós organizamos para cada um dos sócios um seguro de 1 milhão de reais, que pode ser pago pelo CNPJ e que será resgatado pelo sócio quando lá pelas tantas ele resolver não fazer mais parte do quadro da empresa por aposentadoria ou pela sua vontade. Então vamos entender o organismo disso. Eu tenho uma empresa, tenho 3 sócios, eu contrato um seguro e eu aporto um valor neste seguro. Enquanto a empresa estiver funcionando, eu estou pagando esse seguro e estou formando uma reserva que cada um dos sócios poderá resgatar quando a maturidade desse seguro chegar. Então, quando eu completei 10 anos de pagamento, só para dar um exemplo de 10 anos, o segurado, que é o sócio, ele pode querer resgatar este seguro e resgatar o dinheiro absolutamente independente da operação da empresa dele, esteja a empresa onde estiver, esteja a empresa como estiver. Importante a gente dizer que este dinheiro, este recurso aportado dentro da seguradora, ele é inalienável, ele não faz parte do patrimônio desta empresa. Não se pode, por uma questão trabalhista, por uma questão fiscal, por uma questão tributária, bloquear este recurso, uma vez que ele não faz parte ainda do patrimônio da empresa. Ele está livre disto e pode ser resgatado lá na frente se ele quiser. Não, importante a gente também dizer que a gente pode escolher o beneficiário deste seguro. Uma vez que a empresa pode pagar o seguro dos seus sócios, os seus sócios podem escolher os beneficiários deste seguro. Pode ser os filhos, pode ser a esposa, pode ser a própria empresa. Uma forma que eu posso capitalizar a empresa para que ela compre essa parte societária dessa família, no caso da falta de um deles. Então, no universo de empresas, Gabriel, eu te digo o seguinte, é ainda mais completa a nossa gama de produtos e serviços e talvez a gente tenha um benefício a mais quando a gente contrata isso para o empresário e o pagamento é realizado pelo CNPJ. A gente pode transformar isso numa excelente estratégia de negócios para a empresa. Vale para os sócios e vale para as pessoas chaves. Daqui a pouco eu tenho lá uma empresa
cujo desenvolvedor de software que eu contratei é um cara renomado, é um cara importante, é alguém que faz coisas que seria difícil substituir essa pessoa. Ela não é sócia da empresa, mas ela é uma pessoa-chave na minha organização. Eu, empresa, posso contratar um seguro de vida para esse camarada, porque se ele faltar um dia, eu receberei o capital segurado para que eu possa contratar outra pessoa para substituir e fazer o trabalho dele, e isso vai levar tempo e dinheiro, então eu tenho tempo e dinheiro da seguradora. A gente falou de empresa e eu quero trazer para o papo um termo que o pessoal que é do mercado aí sabe bem o que significa, que é a holding, né? Que é uma empresa que tem a finalidade de ter participação societária em outras empresas, mas existe também, né, a modalidade da holding familiar, né? Eu queria saber de ti exatamente o que é isso e como é que o seguro de vida pode entrar nessa aí. Ah, mas que legal. Conversando com muitos dos meus clientes, eles me dizem: Alessandro, eu estou fazendo uma holding, estou organizando uma holding familiar, estou montando a holding familiar. E é interessante porque isso é sempre no gerúndio, né? Porque na maioria das vezes os processos de formação de holding familiar são longos e caros. Para que a gente possa ter uma resposta muito direta nessa linha, eu digo o seguinte: a holding familiar é uma forma extremamente inteligente de unir e dividir patrimônio. Ou melhor ainda, de concentrar e dividir patrimônio. Porque eu tenho 5, 6 membros da família, eu concentro os seus patrimônios dentro de um CNPJ e, a partir de agora, eu passo a ter participação destes CNPJs. Estamos juntos até aqui? Uhum. Bom, o que é o seguro? O seguro é uma forma de concentrar e somar recursos. Por quê? Porque se eu tenho uma holding que tem lá um patrimônio de 25 milhões e que vai se reunir como holding familiar, e eu terei 6, 7 pessoas, quando eu perco uma dessas pessoas por morte, eles redividem os 25 milhões. Apenas redividem. Quando eu tenho para cada um desses membros da holding familiar um seguro, eu somo o capital segurado na morte deles. Então, o seguro de vida é o único ativo financeiro capaz de aumentar de valor no momento da morte ou da doença. O seguro de vida é o único ativo financeiro que é entregue para a família alavancado em relação ao que eu tinha antes. Eu vou deixar o exemplo mais claro. A minha casa vale 1,5 milhão. Vale 1 milhão. No momento da minha morte, quanto vale a minha casa? 1 milhão. Ela vale 1 milhão, talvez menos. Né? Não tem quando o dono da empresa morre, a empresa dele não passa a valer menos, os caras levam um susto, né? Não tivemos isso aí com o Steve Jobs, né? À frente da sua grande companhia. Todo mundo sabia que ele ia morrer, mas morreu e as ações despencaram, porque não se sabe como vai ser bem essa transição. Com o nosso patrimônio é a mesma coisa. Se eu morro, meu carro vale menos. Sabe por que vale menos? Porque se eu levar ali no cara para comprar, o cara vai dizer: ih, o dono desse cara é morto. Isso vai dar rolo, família vai brigar pelo carro, vai ter... Sabe? Então, o meu patrimônio vale menos. O meu patrimônio, em geral, vale menos. O que eu tenho que ter, então? Eu tenho que ter um ativo financeiro que transforme o meu patrimônio em mais, que se some ao meu patrimônio. Então, eu vou lá e compro, pagando R$1.000 por mês, eu compro um seguro de 1 milhão. E aí, o meu patrimônio será aumentado em 1 milhão. E eu posso fazer isso. Eu posso ter a gente volta para o termo hedge, mas eu posso ter o único ativo financeiro disponível no mercado que soma ao meu patrimônio no momento da minha falta. Todos os outros ativos ou continuam iguais, na melhor das hipóteses continuam iguais, ou perdem valor. O seguro não. O seguro ele se multiplica de valor. Eu já paguei 30 mil de seguro, não importa, minha família vai receber 600 mil, minha família vai receber 1 milhão. Então ele vai ser sempre muito maior do que o que eu paguei, é o que a família vai receber. A gente fala, né, de novo da bendita da morte, daí existe a herança, existe aquela questão, né, que se chama meação, que o cônjuge tem
direito à metade, para os herdeiros fica o restante, daí entra a tal da legítima, né, que são os herdeiros privilegiados que estão ali por lei, que tem que receber. Como é que o seguro entra nesse quebra-cabeça todo? Ele é direcionado aos que não são legitimamente por lei ali os beneficiários? Desvenda aí, monta o quebra-cabeça para a gente. Ah, que coisa boa. Estava conversando ontem com a doutora Kathleen, advogada no Rio de Janeiro, e ela comentando, ela disse, olha, Alessandro, não há nada mais complexo no direito civil do que o processo sucessório. Não dá para a gente, num bate-papo, assim, discorrer sobre tudo que é possível, porque a gente precisaria lançar um compêndio, né, de direito para isso, e nem essa minha formação, não é esse o meu interesse. Mas o que a gente precisa saber é que, sim, há uma legislação densa e extensa sobre sucessão, que envolve regimes de casamento, filhos maiores, filhos menores, ascendentes, descendentes, todos são herdeiros de alguma forma. E só para a gente ir direto ao ponto do que tu falaste, existe sim a questão dos herdeiros necessários. Os herdeiros necessários irão receber, de qualquer forma, 50% dos meus bens. Eu não posso, por exemplo, inventariar, né? A pessoa, perdão, não inventário, mas eu não posso, por exemplo, doar mais do que 50% dos meus bens a um filho apenas. Nem em vida. Eu sequer posso vender todo o meu patrimônio para um dos meus filhos. Eu que tenho 3. Entende como a legislação é robusta sobre isso? Mas eu posso, se eu quiser, fazer um seguro de vida do tamanho que for e deixar apenas para um filho. Isto não vai compor a herança necessária. Isto não vai compor. Como é que isso se exemplifica, né? Como é que isso vem no dia a dia? Supondo que eu tenha 2 filhos e um trabalha comigo na minha empresa, um se desenvolveu ali, um cresceu ali, está envolvido com o meu negócio, entende da minha empresa e vai assumir a minha empresa na minha falta. Mas eu tenho 2 filhos. O outro filho resolveu estudar engenharia, mudou de estado, foi trabalhar para uma outra empresa, está tocando a vida dele lá. Certo? Na minha morte, os meus bens se dividem igualmente para esses 2 filhos. O que está lá longe, que não entende nada da empresa, vai ser dono da metade da empresa. E esse que ficou aqui, que tocou a empresa junto comigo, vai ter que comprar a parte dele. Ou seja, eu vou deixar uma empresa, mas para que alguém receba essa empresa inteira, ele vai ter que pagar 50% da empresa para o outro. E talvez não haja liquidez para essa compra. O que eu posso fazer? Bom, eu deixo um seguro de vida no valor de 50% desta empresa para este filho comprar a parte do irmão. E o melhor de tudo, Gabriel, eu faço esse acordo em vida. Eu pego uma reunião ali, um almoço qualquer e digo, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos organizar da seguinte forma, fulano vai ficar com a empresa, o outro vai tocar a vida dele lá, mas não vai ficar descapitalizado, eu deixo isso. Falar sobre herança, falar sobre sucessão nos almoços de família salva patrimônios, salva famílias. Porque depois que o pai não está mais, os filhos, primeiro, que não almoçam tantas vezes juntos, e segundo, que quando vão falar de dinheiro e o pai não está, o tom da conversa ele é diferente. Então, quando o pai está junto, o tom se ameniza e vamos resolver isso aqui é do fulano, isso aqui é do Beltrano, e não briguem sobre isso. Porque qualquer briga, qualquer litígio a respeito de patrimônio, só se tem uma certeza: os 2 lados vão perder. Os 2 lados vão perder, porque vai se perder timing, porque vai se perder relação, porque vai se perder dinheiro. Então, o seguro serve, no fim das contas, para que a família permaneça unida, para que as amizades continuem vigentes, para que os primos passem o Natal juntos e para que o patrimônio aumente a cada geração. Tu és de Porto Alegre, Gabriel? Tu nasceu aqui, Sim. não? Sim. Nasceu aqui.
Então, tu imagina o que tamanho seria Porto Alegre se todas as famílias de Porto Alegre deixassem um seguro de R$100 mil. Apenas. Apenas R$100 mil, que é o seguro que cabe no bolso da pessoa a partir do primeiro emprego dela. Ela pode contratar um seguro de R$100 mil. Se cada pessoa que deixasse Porto Alegre porque morreu, deixasse 100 mil para a família, nós íamos mudar o nosso nome para Nova York. Não ia ser mais Porto Alegre, nós íamos ser maior que Nova York, porque a quantidade de recurso que iria ser liberada aqui seria suficiente para fomentar a economia toda. Então, isso, as famílias estão se dando conta disso, e estão se dando conta disso muito no interior, viu? No interior, nas propriedades rurais, no agronegócio, nos comércios, nas empresas do interior, eles estão se dando conta de que a cada geração os impostos levam um pedaço, o advogado leva outro pedaço e que a gente precisa repor esse pedaço de forma rápida. O seguro faz isso, ele repõe e ainda faz sobrar, ainda faz entregar mais dinheiro para essas famílias. Eu acho que isso está acontecendo, isso é muito maduro da nossa sociedade e é por isso que nós estamos expandindo o grupo de Life Planners. Nós temos a necessidade de contratação de pessoas bem formadas para que a gente possa ampliar esse time aí e levar mais proteção financeira para mais e mais famílias e empresas. Eu acho que tocou num ponto interessante aí, né, que é falar sobre, né? Eu acho que o tema da morte, da falta aí, talvez seja o mais certo da nossa vida, o único acontecimento que a gente tem 100% de certeza que vai acontecer, talvez não para duas pessoas, para a Rainha Elizabeth, talvez não, e para aquele teu cliente lá que garantiu que não vai morrer. Fora esses dois, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, é o tema mais certo que a gente tem e talvez seja um dos que a gente menos fala, né? Então, para encerrar, eu queria te agradecer aí imensamente pela tua presença aí, pela tua atenção, por todos os conhecimentos compartilhados aí. Te deixar à vontade também para colocar mais algum tema aí que tu achar importante que a gente não abordou e passar teus contatos aí, tuas arrobas das redes sociais para o pessoal te encontrar lá, contratar teus serviços e conhecer teus conteúdos também. Que legal, Gabriel. Eu agradeço enormemente a oportunidade. Eu quero parabenizar pelo teu trabalho. Eu me tornei teu seguidor antes mesmo da gente conversar sobre qualquer outra coisa. Os temas que tu trouxeste, as pessoas que tu trouxeste são relevantes e interessantes. Que bom que a gente continue assim, que bom que a gente continue trazendo conteúdo financeiro para um público que precisa de boa informação. Muito obrigado de coração. As pessoas que quiserem, meu Instagram é @alessandronunes. A hashtag Bons Cafés, Bons Negócios, a gente tem procurado colocar alguma coisa por lá. E muito obrigado de verdade. Eu fiquei honrado com a oportunidade de poder conversar um pouquinho contigo por aqui. Legal. Obrigado mais uma vez aí. Parabéns pelo trabalho também. É um ofício aí que ainda de quebra ajuda muita gente aí, com certeza, nesse tema tão importante. Então, você que nos seguiu até aqui, lembro sempre de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações ali, porque só assim você vai ser avisado sempre que um novo vídeo, uma nova entrevista for postada. E aqui embaixo vão aparecer umas miniaturas de vídeos aí de outros temas aqui do canal que certamente também vão te interessar. Então, valeu mais uma vez aí, Alessandro, brigadão, bom trabalho aí, sucesso, até mais. Obrigado, Gabriel, um abraço. Valeu, até mais, tchau, tchau.